Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. O povo brasileiro está nas ruas. Milhares de manifestantes estão ganhando as ruas em defesa da democracia e contra a escalada fascista no Brasil. As torcidas organizadas do país todo, unidas, têm levantado suas bandeiras e punhos em defesa da democracia e contra a escalada fascista no Brasil. Os movimentos negros e as pessoas indignadas com o racismo, a violência e os recentes assassinatos e abusos cometidos pela polícia Brasil afora também estão ocupando as ruas. Por outro lado, o número de apoiadores de Bolsonaro, pelo fechamento do Congresso Nacional e do STF, defensores do regime militar e do horroroso AI-5 estão deixando as ruas, principalmente a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Alguns desses saíram da frente do Palácio do Planalto para invadir hospitais, seguindo a orientação feita em live por Bolsonaro, criando verdadeira situação de pânico, como se já não bastasse a rotina de caos dos profissionais da saúde por conta da pandemia. E também a falta de consciência tem levado um número insano de pessoas às ruas, às zonas de comércio popular, aos shopping centers, às praias e em muitas cidades a bares e festas superlotadas, ignorando o pior momento da pandemia no país, no exato momento em que as contaminações diárias ultrapassam a marca de 20 mil pessoas e as mortes, mais de 1.000 todos os dias. Existem também outras 130 mil pessoas nas ruas do Brasil. São aqueles em que estar nas ruas não é uma opção ou um ato cívico, e sim uma condição. Somente na cidade de São Paulo, são mais de 33 mil pessoas em situação de rua. 10%, ou seja, mais de 3 mil delas com mais de 60 anos. 70% delas são migrantes. E nesse cortejo de desafortunados, estima-se que o Brasil tenha cerca de 40 mil pessoas em situação de refugiados e ou expatriados. 21 mil são venezuelanos. Segundo organizações sociais, parte considerável dessas pessoas vivem em situação de rua. Para tratarmos desses assuntos, eu, Vanderlei Vieira e Cristiano Perobon, desfalcados do nosso meia de ligação, Juliano Chagas, recebemos o assistente social e coordenador do Centro Pop de Jundiaí, João Guilherme Oliveira, neste Por uma Vida Menos Ordinária, número 22. Olá, Cris, como vamos? Fala, Vandi. Bem-vindo, João. Obrigado aí da participação. Só tem uma hashtag aqui. Volta, Juliano. O nosso meia de ligação. Ah, vai ser osso. João Guilherme, obrigado por sua participação. Por favor, se apresente e eu já começo também com uma pergunta para você. O que é o Centro Pop? Obrigado, João, por você ter atendido a gente. Olá, Vande, olá, Cristiano, olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar falando um pouco com vocês, participar dessa iniciativa bem bacana. O Centro Pop, ele é um equipamento público, né, um serviço público definido aí pela legislação federal, né, então ele é um equipamento público que se destina ao atendimento de pessoas em situação de rua, né. O atendimento dele é totalmente gratuito, de portas abertas, que a gente fala, né, que não necessita de um agendamento prévio para atendimento. Então, qualquer momento que a pessoa chega no Centro Pop, ela é atendida. No Centro Pop, nós disponibilizamos higiene pessoal,
alimentação e atendimento psicossocial para as pessoas que buscam esse tipo de serviço. Muito bem. João, esse serviço, nós estamos falando da cidade de Jundiaí, né? Mas ele é um serviço que se encontra no Brasil inteiro ou não? Ele é um serviço nacional. Algumas cidades cidades geralmente com mais de 80 mil habitantes, não é uma obrigatoriedade isso, né? Cidades com menos que esse número de habitantes podem ter centro POP. Mas geralmente a partir de 80, 100 mil habitantes são obrigados a ter um centro POP específico para esse atendimento. Então, no Brasil inteiro, em alguma cidade, uma cidade de porte médio, possivelmente ela vai ter um centro POP, né? E no Brasil inteiro chama centro POP. Então, as pessoas que estão em situação de rua, elas geralmente já têm esse prévio conhecimento e acabam buscando esse tipo de atendimento em cidades de médio ou grande porte para terem suas demandas atendidas. Tá. João, antes de eu passar para o Cris, eu queria saber de você. Com a pandemia, e principalmente este período que nós estamos aí em isolamento social, né? De março, aí, do dia 13, 15 de março, até agora, teve um aumento no fluxo de pessoas que se servem ali do Centro Pop, que utilizam o serviço? Vanderlei, Vanderlei e Cristiano, uma das coisas que nós observamos, que ficou bem nítida, é que devido às restrições de deslocamento para toda a população devido ao isolamento, o número ele se manteve constante no município de Jundiaí. Algumas ações que nós tomamos, seguindo aí as orientações da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, foi abrirmos espaços provisórios de acolhimento. O que seria? Seriam abrigos emergenciais. Então, aqui em Jundiaí, nós abrimos, né, tivemos esse êxito em ter um abrigo emergencial em um centro esportivo, né, porque é algo que veio de repente, sem que a gente tivesse muito tempo de planejar uma estrutura mais abrangente, da qual nós acolhemos 40 pessoas. Então, essas pessoas ficaram em isolamento, né, essas pessoas em situação de rua, tiveram acesso ali à alimentação, à higiene, e também ficaram ali desde o mês de abril que a gente está com esse espaço aberto. Né? Um total ali que passou mais de 50 pessoas. Muitas receberam auxílio emergencial, voltaram para suas famílias, outras foram morar em pensão, mas até a última sexta-feira nós estávamos com uma base aí de 20 pessoas acolhidas. Interessante. Cris? João, a gente considerando essa questão, a questão da pandemia, né, em relação à população de rua, que vive nas ruas, como está sendo a questão da conscientização deles com relação à higiene, prevenção, uma série de hábitos, né, que todos nós tivemos que incorporar, uma vez que já é uma população vulnerável a muitas coisas, né, que começa desde da falta de empatia e de humanidade das pessoas no trato do dia a dia, há uma série de doenças, violência, enfim. Como é inserir ainda mais uma questão de prevenção aí para essa população? Foi e está sendo um desafio, né, Cris? Até se de estrutura de atendimento ali, o que nós forçamos muito foi a conscientização. Então, principalmente o afastamento, né? Afastar as pessoas para que elas não tivessem um contato tão próximo, a disponibilização de álcool gel em todos os espaços do Centro POP e o fornecimento também de máscaras descartáveis. Além disso, nós também fornecemos para eles uma maior quantidade de banho, porque o banho é uma das coisas principais da higiene pessoal. O Centro POP, então, ele também não emendou os feriados que tivemos de quinta ou de terça-feira, né? Até alguns finais de semana ele abriu, e forçamos muito isso, né? Nós dobramos o número de banhos a serem fornecidos. Fora também a orientação básica que eles levaram, né, em panfleto também, sobre o que é o Covid e também os testes que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo todos os dias, de temperatura, tudo. Foi algo impactante. Isso, por um lado, né, por mais que trouxe um problema, uma questão muito nova para nós, dessas orientações,
para o outro fez com que muitas pessoas tentassem voltar para casa. Então, isso foi algo importante, né? As pessoas falaram, opa, não vou ficar na rua, né? Teve uma pessoa em situação de rua até que falou para mim, cara, não vou ficar na rua não, me ajuda que eu quero voltar para minha cidade. Entramos em contato com a família deles e eles acabaram voltando. Foram várias pessoas que aconteceu isso. Então, além dessa conscientização, tudo que está acontecendo em volta, as redes sociais, os meios de comunicação, foi muito efetivo para isso. E também uma coisa que fica muito claro que foi uma possibilidade, por incrível que pareça, de reafirmar os vínculos familiares, né? Que muitas famílias estavam procurando essas pessoas e conseguiram achar, digamos aí que devido a essa pandemia, né? Interessante, hein? Muito interessante. Ô, João, você consegue, você tem claro o perfil dessa população que você atende? Sim, Vanderlei. Nós temos ali algo em torno de, aqui em Jundiaí, de pessoas frequentes no Centro Pop, uma média mensal que vai de 250 até 300 pessoas, né, que realizam atendimento. Essas pessoas, assim, é um número contínuo, mas uma grande parte, pelo menos um terço, está de passagem pela cidade. Ou seja, ou está indo sentido São Paulo, ou está indo sentido interior. Né? E o município acaba ajudando essas pessoas até chegarem a seus destinos. Além disso, qual que é o público-alvo assim, que nós temos? 90% são homens, praticamente 60% são da cor branca, são pessoas de pele branca. Tá? Nós temos assim algo muito na nossa mente, não, a maioria são negros. Não, a maioria aqui em Jundiaí são pessoas brancas, 90% homens, praticamente 2% pessoas trans, né, mulheres trans, e a grande média com ensino fundamental incompleto. Então, esse é um dos pontos principais aí que temos, né? Quando a gente fala da situação de rua, são uma série de fatores. Então, mais da metade tem ensino fundamental incompleto. Uma das grandes questões por estar na rua são 3 motivos principais, que é o desemprego, o uso abusivo de álcool, outras drogas e o rompimento dos vínculos familiares. Então, a maioria das pessoas que estão em situação de rua relatam esse perfil, né? Tá. Ô, João, e a faixa etária? A faixa etária, o grande número de pessoas está ali na faixa entre os 25 aos 45 anos. Tá? Então, o grande número está entre esses 25 aos 45, que é a maioria, praticamente 60% das pessoas. Nossa, é bem baixa, não? Bem baixa, é muito, muito baixa. E esses fatores todos, nós dizemos muito que o Centro Pop ele é a última linha, né? Por que a última linha? Porque todas as políticas públicas foram tentadas e a última linha é o Centro Pop. Então, é o trabalho mais difícil da área do desenvolvimento social é o Centro Pop, porque a pessoa ela já está enraizada na rua. E isso não quer dizer, lógico, que essa pessoa não tem mais perspectivas. Ela se torna um desafio para nós. Nós temos histórias assim, de pessoas que saíram? Temos muitas, mas é um trabalho assim, extenuante, né? Que você tem que ter paciência e, acima de tudo, esperança. Ô, Cris, por favor, entra na hora que você quiser. Vou só fazer mais uma pergunta para o João. Claro, João, e qual que é o tempo médio de permanência dessas pessoas nessa situação de rua? O tempo médio em que elas estão nessa situação? Vanderlei, eu vou dar um passo atrás aí na sua pergunta. Qual que é o nosso grande esforço? Essa pessoa, quando ela chega em situação de rua, ela não ficar por mais de 3 meses, assim que ela inicia o processo de rualização. Porque nesses 3 meses, ele é determinante para um trabalho ser feito o mais rápido possível com a família, porque senão essa pessoa acaba descobrindo meios de sobrevivência na rua, e ela acaba ficando na rua, a partir do momento que descobre esses meios de sobrevivência. Uma vez descoberto esses meios, ela acaba deixando de lado os vínculos familiares e isso acaba ficando muito difícil para o nosso trabalho. A grande média que nós temos que as pessoas permanecem na rua, né, que a gente vê bem típico isso, é de pelo menos 1 ano a 5 anos. Mas temos casos crônicos de histórias daquelas crianças que foram atendidas em abrigos, lá atrás, né, na década de 80, 90, não conseguiram a inclusão num núcleo familiar,
E depois disso, eles continuaram em situação de rua, a partir do momento que deu o tempo do abrigamento. Então, esse cidadão, ele está super enraizado na rua. Ele não tem um norte como família, né? Todos nós temos um norte como família. Esse sujeito, ele não tem esse norte como família. Mas a gente tem história de vários sujeitos, até de mulher, que conseguiu sair da rua mesmo tendo todo esse histórico aí de violência, de direitos suprimidos. Entendi. Cris? João, se você puder falar um pouquinho mais, como é que são as medidas de reinserção, né? E um pouco também, se existe algum trabalho, eu não digo só aqui, tá? Mas no geral, na tua experiência profissional, de como conscientizar o restante da população em relação a dar suporte e entender a situação dessas pessoas. Uhum. O trabalho que nós fazemos no Centro Pop, ele é integrado com a rede de saúde, né, principalmente o pessoal da saúde mental, que tem nos dado um grande suporte, trabalhamos em rede. Dentro da UGADES, da Unidade de Desenvolvimento e Assistência Social, nós temos como um trabalho os abrigos. Então, num primeiro momento, se a pessoa ela vai até o Centro Pop, inicia-se com ela, né, através do atendimento da assistente social, do psicólogo e da equipe que nós temos lá de apoio, inicia-se um documento, né, um projeto que chama-se Projeto Individual de Atendimento, que é o PIA. Então, dentro desse projeto, nós focamos junto com a pessoa o que ela quer para a vida dela. Então, acho que isso é algo totalmente inovador aí da política de assistência. É o que o sujeito quer para ele, não o que eu quero enquanto assistente social ou o que a minha equipe quer. A partir desse documento firmado, nós vamos acompanhando um passo a passo dessa pessoa. Olha, efetivamente, essa pessoa está correndo atrás. Então, nós vamos para o abrigo. Então, o abrigo é uma estrutura que essa pessoa não paga para estar no abrigo, tá? Uma política pública. Ela fica por um período ali de pelo menos 3, 6 meses até 1, 2 anos, onde ela tem um suporte um pouco bem mais refinado do que o Centro Pop, porque ela sai da situação de rua enquanto ela está abrigada. Nesse abrigo é feito com ela, com o acompanhamento da assistente social e psicóloga dos abrigos, um trabalho para inserção no mundo do trabalho, da educação, dos vínculos familiares e comunitários. A pessoa fez esse processo, ela vai para a República. A República já é uma estrutura também da prefeitura, onde ela ajuda a pagar o aluguel da casa. Por que ela ajuda a pagar o aluguel? Para ela já iniciar um novo movimento na vida dela, onde ela se torna também corresponsável, que ali é a porta de saída que nós brincamos, né? Aqui é a porta de saída, que é a República. É lógico que nem todos os casos acompanham essa linha, né? Nem todos os casos vão para o abrigo e República. Tem alguns casos que a gente faz atendimento no POP e volta para a família, né? Mas geralmente os casos seguem esse fluxo. Aqui o que nós também temos é um outro equipamento que é a casa de passagem. Então, a casa de passagem é aquele cidadão que chega na cidade, não tem onde dormir, não tem onde ficar, não tem condições financeiras. Então, nós mandamos para a casa de passagem em parceria ali com o SOS. Todos esses equipamentos têm atendimento de psicólogo, assistente social e equipe técnica. Então, é tudo articulado, tudo muito conversado. É uma rede em si mesmo, da qual nós vamos sempre trocando ideias para ir evoluindo no atendimento. Ô João, ainda não, para a gente fechar essa questão do perfil, a maior incidência de pessoas que chegam a Jundiaí, existe um estado mais marcado ou isso é muito variável? Olha, o que eu vejo muito, Vanderlei, ele é bem variável. Nós temos, é lógico, um fluxo maior de pessoas ali da região norte e nordeste, né? Então, um fluxo assim bem marcante de pessoas que vêm para São Paulo para tentar a vida. Nós temos também ali algumas pessoas da região do Paraná, né? Do Paraná que vêm para cá, para São Paulo. E também aquelas pessoas que vêm de outros países, mas é um número bem menor, bem reduzido, principalmente da Venezuela, né? Dos outros países, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, nós temos a figura do artista de rua, que também é atendido no Centro Pop, né? Mas ele vem para Jundiaí para fazer os trabalhos de rua, como artista de rua, e geralmente não fica, vai em sentido do litoral,
né, até por conta do público do litoral ser maior do que aqui em Jundiaí. Entendi. Cris? Ô, João, e aí voltando um pouquinho mais especificamente à questão da Covid, a gente está acompanhando os números da cidade, assim como os números do Brasil, mas especificamente aqui. A gente tem números de casos, né, nessa população? Você tem alguma coisa aí específica nesse sentido? Nós tivemos, Cris, desde o início da pandemia, 4 casos suspeitos, né, sendo que um somente foi confirmado em pessoas em situação de rua. Nós temos uma estrutura em um dos abrigos que é isolada para receber, caso nós tenhamos alguém suspeito ou confirmado com Covid. Nosso maior diálogo hoje é com o Hospital São Vicente, com o serviço social de lá, para que esses casos que possam ter alta, eles serem encaminhados para esse abrigo. A prefeitura também, através da UGADES, da doutora Nádia e da Ariane, nós temos também 2 quartos, né, em hotel separado para essa população, que até o momento nós não precisamos usar, né, que a própria rede de abrigo no isolamento dentro de quartos de abrigo deu conta da demanda. É lógico que nós temos uma questão hoje no Brasil muito ligada à subnotificação. Por mais que a Prefeitura de Jundiaí tente fazer o seu trabalho e vem sendo bem feito, mas nós sabemos que é difícil para essa população, principalmente, buscar os serviços de saúde quando, né, dá necessidade. Perfeito. Existe uma certa... Pelo menos me traz uma curiosidade muito grande, né, em entender como essas pessoas em condição de rua têm um número tão baixo de contágio, pessoas com o coronavírus ou que tenham sido acometidos pela Covid, né? Você acha que esses números são por conta da transitoriedade ou esses números são números que refletem essa população? É uma pergunta difícil, Vanderlei, até aí por conta de meios científicos aí. Mas a cidade de São Paulo, recentemente, ela tem uma população bem maior que Jundiaí. Ela teve, se eu não me engano, 40 pessoas confirmadas, 40 pessoas em situação de rua. Comparando que São Paulo tem uma população em situação de rua aí pelo menos 20 vezes maior que Jundiaí, a gente está abaixo dessa média, né? Mas é uma questão interessante e que também essa pessoa em situação de rua, eu acho que pela dificuldade dela em acessar os serviços, muitas vezes, ela acaba também não sendo diagnosticada com isso. Eu também acredito muito, é um pensamento meu, que possamos ter muitas pessoas em situação de rua assintomáticas, né? Então, é uma das coisas assim, que é uma dúvida muito grande que eu tenho, olhando assim, os estudos. Né? Pode ser possível sim. Né? Ou aqueles que já tiveram mesmo Covid e conseguiram passar pelo Covid sem um tratamento, né, efetivo, assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que levar em consideração a subnotificação, né? E só para atualizar os números, que nós fazemos isso todo o programa, né? Eu estou com os números de ontem, não saíram os de hoje ainda. Me corrijam se vocês já viram se saiu, mas até ontem nós tínhamos 42.837 mortes e 852.785 pessoas infectadas, né? Quer dizer, números malucos, né? Gritantes, né? O João, Jundiaí pode se considerar uma cidade com um tratamento diferenciado a essas pessoas em situação de rua, por sua estrutura, por ser uma cidade rica, com um sistema de assistência social boa. Você acha que Jundiaí tem um trabalho de excelência com as pessoas em situação de rua? Nós,
no diálogo que eu tenho com as pessoas que vêm aqui, né, em Jundiaí, as pessoas em situação de rua, então a gente sempre gosta de conversar para saber como são outros locais, né? Eu também já visitei alguns outros locais. E assim, que nós vemos dele, o retorno? O retorno é que o Centro Pop de Jundiaí ele tem uma alta qualidade no atendimento, até porque nós não restringimos o número, a entrada das pessoas. Nós, infelizmente, temos isso em algumas cidades que entram 20 pessoas, fecha o portão, realiza o atendimento e no período da tarde entra mais 20. O Centro Pop, o Vanderlei conhece muito bem, ele é portas abertas. Né? Lógico que tem toda uma organização interna, mas também é um espaço de convivência, um espaço acolhedor para a pessoa ter um local seguro para ela, para conseguir superar os desafios. É uma política assim que eu vejo em Jundiaí, que é uma política interessantíssima, que é a longo prazo, até mesmo pelos profissionais de carreira que tem, então eles vão levando a longo prazo e a gestão também ela dá um apoio muito grande para o desenvolvimento do trabalho. Então eu vejo que Jundiaí ele tem números interessantes, números de qualidade. Ao mesmo tempo, Jundiaí não vai dar conta do problema em situação de rua no Brasil. Jundiaí é uma das cidades, né? Não tem como nós darmos conta de todo mundo que vem para cá, porque os nossos recursos são finitos, né? Nós damos conta o que nós não conseguimos dar conta. Nós conversamos com essa pessoa que é importante ela estar próximo da família dela. Caso seja em outra cidade, sendo a vontade dela também, nós entramos em contato com outros centros pop e pactuamos o recâmbio. Mas Jundiaí eu acho que está entre as tops 10 aí do Brasil, modéstia à parte, viu? O Cris me atualizou aqui, os números de hoje são 612 mortes, totalizando 43.332, e nós temos 867.624 casos. É um drama, né? Um drama. João, mais uma questão com relação a essa estrutura de acolhimento e tudo mais. Jundiaí viveu alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, uma disputa ali na comunidade com relação à desativação de um centro, acho que era uma associação que não era ligada ao governo, né, que era o SOS. Me ajude aí, que eu não sei direito se ela era uma associação independente ou se ela tinha essa ligação com o município, mas foi alvo aí de uma disputa na comunidade ali do bairro onde ela estava, né, para que fosse desativada, para que saísse de lá. E assim, e naquele momento, o que se percebeu foi uma sensação assim, uma intenção dos moradores do bairro lá, do bairro do Anhangabaú, que aquela instituição não estivesse lá, que aquelas pessoas não estivessem mais lá. E uma certa campanha nos meios de comunicação que reforçavam essa situação, né? Depois disso, parece que houve uma calma, né, nessa disputa toda, e essas pessoas foram para onde? Essa instituição foi para onde? Como que é esse serviço hoje, ou ele não existe mais na cidade? Não, o serviço ele existe, né? Esse serviço ele foi readequado. Hoje ele se encontra ali na Rua Prudente de Moraes, momentaneamente debaixo ali do viaduto da Ponte São João. Então, esse serviço hoje ele tem o nome de Casa de Passagem, que é aquele serviço que eu te falei da pessoa que vem em Jundiaí, não tem onde ficar momentaneamente, nós temos esse serviço da Casa de Passagem. É lógico que esse serviço da Casa de Passagem, a localização tanto do Centro Pop quanto da Casa de Passagem, nós temos que ter um diálogo constante com a comunidade em volta, com as pessoas que estão próximo e também com as pessoas que são atendidas. Então, nós discutimos muito com eles quais pontos. Olha,
aqui é um espaço comunitário. Ao mesmo tempo, eu tenho vizinhos, então vocês precisam colaborar para esse espaço ser respeitado. A gente sabe a dificuldade que é você ter uma estrutura dessa próxima de algumas residências, né? Hoje, nesse momento, a Prefeitura de Jundiaí está construindo uma nova casa de passagem que vai ficar próxima aqui ao terminal da Vila Arens. Então, uma estrutura bem melhor vai sair debaixo do viaduto, que é algo esteticamente que não é legal para qualquer tipo de atendimento, ainda mais esse tipo de atendimento. Acho Ela que é vai um ficar próxima. estereótipo, né, João? Oi? Acaba caindo no estereótipo a pessoa mora debaixo do viaduto, né? Essa coisa Precisa, né? ruim, né? Sim, sim, é uma coisa que não é agradável, né? Não é bacana. E eu acho que essa sensibilidade também da gestão agora da Algades, mesmo do nosso executivo aqui, o prefeito Luiz Fernando, ela tem sido bacana de observar isso também, né? Essa questão de dignidade e uma melhor aparelhagem ali para as pessoas serem atendidas. Lá a legislação ela obriga que o centro pop fique em área de fácil acesso, né? Então ela tem que estar numa área de fácil acesso para as pessoas em situação de rua poderem chegarem até esses equipamentos. Então não adianta falar, vou fazer um centro pop e mandar para uma região longe do centro. Não, a lei obriga, o Ministério Público obriga que seja em fácil acesso. Ô, João, nesse momento da Covid, mas também no momento que a gente chame, sei lá, de normal, né? Seja lá o que for isso, como é que as pessoas, a sociedade civil, pode de alguma forma também dar uma força para essa situação, enfim, amparar também essa população? Sim, uma das formas bacanas, eu acho que é todo o esforço hoje da prefeitura para concentrar todas as doações lá no fundo social. Então, muitas pessoas ligam para nós, João, eu quero ajudar aí as pessoas em situação de rua, como que eu faço? O que oriento? No fundo social, no fundo de solidariedade do município, pode fazer a doação e falar que é para o Centro Pop. Nós falamos para as pessoas não entregarem lá no Centro Pop, até por conta de evitarmos a aglomeração, que lá estão tendo os atendimentos, tudo. Mas tentamos ter um controle. Então, fundo de solidariedade. João, viu uma pessoa em situação de rua, posso ajudá-la, vou dar dinheiro para ela, posso dar esmola? O que nós reforçamos muito? Para que não dê esmola. Por mais que a esmola tenha algo que possa ser de benéfico para essa pessoa, por outro lado, impede que essa pessoa chegue até os serviços como o Centro Pop para terem um atendimento técnico. Então, por isso que nós pedimos, não dê esmola, oriente sempre a ir ao Centro Pop. E quem está em situação de rua sabe onde fica o Centro Pop. Tá? Então, nós fazemos alguns trabalhos na área externa, nas ruas também, e essas pessoas sabem onde fica o Centro Pop. Então, esse é um pedido aí para a população em geral. Quero ajudar com dinheiro. Poxa, ajuda uma entidade, ajuda aí uma OSC, uma organização da sociedade civil, ou se for doações materiais para o Fundo de Solidariedade. Ô, João, mas assim, ó, perfeito, está claríssimo. Mas a gente tem notícia, não sei como está agora, imagino com o Covid isso se tornou um pouco complicado. Sempre alguns grupos de pessoas se organizavam para levar comida, levar uma sopa num momento de frio para essas pessoas. E a gente tem ouvido também algumas iniciativas, especialmente na cidade de São Paulo, pessoas se organizando para levar algum tipo de mantimento, enfim, né, para dar um suporte em meio à pandemia, né? Isso está acontecendo aqui? Como isso é visto pela administração? Como que é isso para vocês? Olha, as orientações que nós temos, né, seguindo a legislação, as orientações do Estado de São Paulo, é que se evite esse contato direto. Então, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem a maioria das pessoas que entregam comida na rua. Então, eu tenho dialogado constantemente com eles, dando orientações, tudo, para evitar a aproximação, até também para não colocar em risco a pessoa em situação de rua e nem o voluntário ou a comunidade que esteja fazendo esse tipo de doação. O diálogo, para mim, é constante, Cris. Eu sei que, por algum momento, eles pararam de fazer as doações na rua, principalmente na hora da janta, e agora eu sei que estão retornando. Então, eu mantenho sempre o diálogo. É lógico que essas boas ações, elas são válidas também, mas o meu diálogo, principalmente com essas pessoas, com esses grupos, é de estar orientando para quem eles atendem irem para o Centro Pop.
Então, nós firmamos uma parceria muito bacana. Por mais que eles tenham atendimento, eles reforçam, ó, amanhã o Centro Pop está aberto, na segunda está aberto. Vai lá e conversa com o João ou com algum profissional do Centro Pop. Nós vamos formando um vínculo. Se eles veem uma situação anormal da rua, uma pessoa diferente daquelas pessoas que estão ali, precisando de um outro tipo de apoio, eles entram em contato comigo e nós articulamos pelas redes, pelo WhatsApp mesmo, algum tipo de atendimento naquele momento, para depois termos um atendimento melhor. Eu vejo eles como parceiro, eu acredito que eles também nos vejam como parceiros, né? Não uma disputa, mas sim um compartilhamento ali de informações, de ações para superar aí a situação de rua e as dificuldades. Ah, maravilha, obrigado. Ô, João, uma coisa que eu notei no momento que eu fui fazer a pesquisa para a nossa pauta de hoje é que não tem números atualizados da população em situação de rua. Os números que eu achei foi um do IPEA, que apontava no Brasil 101.854 pessoas em situação de rua, e depois um outro número de 2018, com base nesse número do IPEA, que dava uma estimativa de cerca de 130 mil pessoas, né? Então eu achei que para um problema social da magnitude das pessoas em situação de rua, ter números tão desatualizados não é complicado também para uma programação, para um gerenciamento desse trabalho todo de vocês? Sim, sem dúvida, Vanderlei. Sem dúvida. O que aconteceu o ano passado, em 2019, tem uma ação que está em trâmites aí, impetrada pela Defensoria Pública da União, da qual ela obriga o IBGE a incluir, né, no censo 2020, agora possivelmente não vai ter esse ano, né? Mas no próximo censo, a realização do levantamento das pessoas em situação de rua. Então, o que nós temos hoje? Cada município faz a sua contagem através do Centro Pop. A partir do próximo censo do IBGE, vai ser incluída, né, essas pessoas em situação de rua no censo. Aí nós vamos poder ter um mapa muito claro daquilo que realmente é a população em situação de rua. Alguns estudos e estimativas dão aí que a população em situação de rua equivale a 0,3 até 5% do número da população. Então, nós pegamos aí a população brasileira, 0,5%, são pessoas que estão em situação de rua. Se a gente conseguir manter esse número, Jundiaí hoje ela está com menos de 0,1%. Jundiaí, então, ele está se equiparando com os números de população em situação de rua na Europa. Tá? Então, Jundiaí estaria no mesmo nível de países europeus. É lógico que isso são estimativas, porque teríamos que ter um censo, né, através do IBGE para isso. O que dificulta também esse censo é que é uma população muito heterogênea, né? Então, hora ela está em situação de rua, pode ser que hora ela esteja na sua residência, hora volta com a família. Então, é algo bem difícil de conseguir quantificar. Mas o que ajudaria muito é essa ação da Defensoria Pública da União, da qual o IBGE fizesse o levantamento. Tá. Bom, você disse que o atendimento de vocês no Centro Pop em Jundiaí também atende a venezuelanos, né? No início da década passada, né, de 2010, acho que a partir do anos 2000, o Brasil recebeu muita gente do Haiti, né? Depois do terremoto, também por conta da cooperação Brasil-Haiti, o Brasil recebeu muito haitianos, né? E hoje os venezuelanos, pelo flagelo que se vive no país deles, né? Aqui nós recebemos também os haitianos ou não? Ou esse pessoal já passou por aqui e já não vem mais para essa nossa região? O que nós temos hoje é que os haitianos e as populações de outros países, geralmente elas são atendidas na capital paulista.
até por conta da estrutura de alguns órgãos lá do Ministério da Justiça, tudo, que focaram nas capitais, né? Então é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, onde foi feito ali um fluxo com essas pessoas. O que nós temos muitas pessoas que elas vêm da Venezuela, estão de passagem em busca desse atendimento na capital paulista. Alguns eles acabam se fixando aqui em Jundiaí até por conta do trabalho ali de uma ONG vinculada com a capital paulista que acaba recebendo esses haitianos. Eles não têm um perfil de situação de rua, né? Então são pessoas que vêm com família e eles já têm uma estrutura de não ter esse histórico de rua, né? Eles são refugiados muitas vezes de guerra, né? Refugiados aí das catástrofes, das dificuldades, né, dos estados aí dos quais vieram. O específico que eu tenho aqui é principalmente aqueles que vêm de passagem, que são artistas de rua. Esses daí eles não têm residências fixas, né? Então, eles andam, e é interessantíssimo o diálogo com eles, porque eles não querem ter residência fixa. Então é uma escolha de vida viver, né, nessa liberdade aí da qual eles falam que seriam como passarinhos, né? Se ficassem numa casa, seriam mortos dentro de uma casa, porque não é essa questão de vida que eles têm para eles. Né? Eu só queria retomar essa questão dos refugiados ou expatriados. Jundiaí faz esse primeiro atendimento, então, de recebimento, de receber essas pessoas e entrar com o trâmite para a condição de refugiado ou expatriado? Se essa pessoa refugiada, expatriada, vier para Jundiaí, nós realizamos o atendimento, sim. O Centro Pop ele realiza todos os atendimentos. Daí nós vinculamos, né, com o trabalho lá de São Paulo. São Paulo e Campinas também, né, mas daí nós ligamos para os órgãos de direitos humanos, para o Ministério da Justiça e encaminhamos essa pessoa aí para o atendimento mais específico para a demanda dela. Já tivemos, sim, no abrigo aqui em Jundiaí, pessoas de outros países, uma mulher que veio do Haiti. Daí nós planejamos todo um trabalho com ela, até porque ela já estava com uma documentação legalizada em solo brasileiro. Então, como ela estava em dificuldade, não conseguiu se adaptar em São Paulo, nós demos a estrutura aqui. Aqui ela conseguiu um emprego e foi alugar sua própria casa e vida que segue. Né? Então, nós acabamos atendendo aí todo o perfil que chegar aqui no Centro Pop. Muito interessante. E esse público, os artistas de rua, é um número muito grande, João, ou não? É um número que ele seria contínuo nos meses de... São por alguns meses, assim. Então, como que seria a maneira aí? No tempo do verão. Esse público, ele vem do interior, para em Jundiaí, ele não quer nenhum tipo de ajuda assim técnica. O que esse público ele deseja? Muitas vezes fazer uma ligação para sua família, ou uma alimentação, ou tomar um banho. Simplesmente isso, e seguem em caminho. Então, próximo do verão, eles vão em sentido litoral, porque daí no litoral as praias estão aqui. Na hora que a gente começa a chegar no inverno, esse público volta do litoral, vem aqui em Jundiaí, vai passando de cidade em cidade, para em Jundiaí, toma um banho, uma alimentação, liga para a família e vai sentido interior. Esse sentido interior desse público é muitas vezes para retornar ali para suas famílias na Argentina, Argentina, Bolívia. Então, eles vêm em Jundiaí como esse fluxo. Mas eles não querem nada assim de mais nenhum tipo de atendimento para sair dessa situação. O que eles querem é um suporte ali necessário para poder atender ali suas necessidades básicas. Tá. É interessante, né? Interessante, porque é um público que na verdade, ele passa pela cidade, né? Ele não vai depender dessa estrutura de forma mais prolongada, né? Ou com outros profissionais trabalhando na questão dele, né? Não, ele é um público que ele vem ali para aquela questão pontual para aquela questão pontual dela, né? Então esse público que vem já vai embora. Também temos um outro público que é o público hippie, né? Então o público hippie ele passa pela cidade também muito rápido. Se ele passar uma noite na cidade, ele não aceita ir para um abrigo, então ele prefere dormir dentro de uma tenda que vai fazer essa tenda em alguma praça pública, porém ele não vai ficar parado. No outro dia ele já
segue o fluxo, né? Nós falamos, segue o fluxo, então ele já vai para a próxima cidade até tentar chegar ao seu destino. São os perfis que nós vamos conhecendo, né? E cada público tem esse seu perfil. Necessariamente, a pessoa em situação de rua não é só aquela que nós vemos nas áreas públicas, não, é aquele também que não tem a residência fixa, porém ele não para em um município, ele tem um destino e um destino também para retornar. Tá. Ô, João, agora mudando um pouco o aspecto dessa relação, da relação dessas pessoas em situação de rua com a população local. Existe muita hostilização com as pessoas e também existem notícias, informações de violência policial contra essas pessoas? Em Jundiaí, eles chegam muito com um histórico, né? Não aqui no município, mas eu vejo que principalmente de outros locais, né, de onde eles vieram. O que nós vemos muito de população, uma população que ela infelizmente, ela é acostumada a sofrer, acostumada a ter seus direitos jogados na lata do lixo. É lógico que vamos sempre orientando com a questão dos direitos humanos, da Defensoria Pública, que é uma parceira muito grande nossa, mas essa população é uma população que tem medo e que, infelizmente, ela entende que aquilo que ela sofre de hostilização é algo que é normal. Então, é muito difícil esse ser humano que já perdeu a sua identidade, né, ele vê aquilo como um ato de violência porque ele cronificou a violência em sua vida. Meu Deus. Né? Então, é uma questão assim bem difícil para ele compreender. Porém, nós sempre orientamos a Defensoria Pública, o Disque 100, os direitos humanos, que também são seres humanos, né? Eles também têm a garantia de direito com eles. Tá. João, eu não sei se o Cris tem mais alguma questão sobre a população em situação de rua, que, se não tiver, eu queria passar para o segundo tema, mas ainda envolvendo esse público. Cris? Não, só ressaltar aí a importância de tudo que o João falou, a importância do trabalho desenvolvido, e apelar às pessoas, né, que tenham um olhar mais humano para essa população. Né? Apesar de toda tentativa de suporte, de melhoria, tal, acho que um tratar bem, né? Um respeitar também faz parte de dar dignidade para essas pessoas. O João, você colocou aqui nos trouxe no perfil que nós temos no atendimento que é feito em Jundiaí, 90% do público é homem, 60% do público são pessoas de cor branca, tá? Neste público, existe também o racismo, assim, entre brancos e negros em situação de rua. Existe o racismo por parte da população? Sim, também existe esse racismo também e a homofobia, né? Existem esses aspectos também de ter esse preconceito, de ter esse racismo e ter essa homofobia. O que eu vejo que é algo muito interessante é que esses graus de racismo, homofobia, né, e preconceitos, eles são reduzidos dentro dessa população em comparação com o restante ali da população, né, que não está em situação de rua. Reduzido por quê? Porque eu vejo que há uma proteção muito grande dentro das comunidades de rua. O que seriam as comunidades de rua? São aqueles grupos que, ora, são grupos de pessoas que vão ficar andando juntas para uma autoproteção. Então, elas vão se proteger. Então, se dentro desse grupo tiver uma mulher trans, essa mulher ela vai ser protegida por esse grupo de homens e mulheres que estão ali junto com ela. O que nós temos de interessante é que dificilmente uma pessoa ela vai flutuar de um grupo para o outro, porém vai ter um respeito dos grupos. Então, esse grupo ele vai, querendo ou não, ali, esse espaço meu aqui, digamos, na estação ferroviária, é meu espaço de olhar o carro,
de olhar carro, de pedir esmola, então o outro grupo ele não pode ter acesso a esse espaço. Tem uma autoproteção dentro desses grupos. Mas, sem sombra de dúvidas, existe o preconceito, o racismo, e que são temas que nós abordamos muito dentro do Centro Pop. Né? Dentro do Centro Pop, nos atendimentos, nós abordamos esses temas, né? Porque também, querendo ou não, são os problemas da sociedade como um modo geral, né, Vanderlei? Uhum, uhum. João, então, para a gente, abrindo esse espaço agora, para a gente tratar sobre as manifestações contra o racismo que aconteceram fortemente nos Estados Unidos, aconteceram em alguns países da Europa, ainda esse final de semana teve alguma coisa em Londres, aqui no Brasil, os movimentos também foram para a rua muito fortemente na semana passada. Eu queria que você tivesse assim, o seu espaço para nos dar o teu olhar sobre tudo isso que aconteceu nesses últimos 15 dias. Olha, no meu olhar que eu vejo, por um período aqui da história recente, nós tivemos aí a chegada ao poder de governos, né, de governantes com viés muito conservador, né, e digamos de direita, mas com perfis de extrema direita e com algo muito conservador dentro de si. Então, durante algum tempo, nós vimos que foi normal defender assim valores como família, como religiosidade, tudo frente às outras necessidades numa sociedade que vai ter pessoas que defendem os valores da família, as outras que defendem a ideia religiosa, evangélica, católica, cristã, como vão ter pessoas que fazem parte da sociedade que não vão seguir nenhum desses valores intrinsecamente ligados ali com a religião. E durante muito tempo nós fomos escutando, tendo a ascensão ao poder desse grupo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É lógico que toda ação tem uma reação. O outro grupo do outro lado, ele estava ouvindo tudo aquilo ali e em algum momento ele ia explodir, como aconteceu agora. Então, eu acho que é um processo que ele foi sendo gestado ao longo aí da eleição do Trump e do Bolsonaro para chegar onde chegamos nesse momento. Eu acredito que nós vamos ter aqui, nesse momento, é só o início dessas correntes que acabam aí se estilhaçando, né, nas manifestações, mas que vão se aprofundar muito mais porque as pessoas elas vão querer cada vez lutar mais contra seus direitos por uma nova sociedade. Então é algo assim que nós só estamos no início e os governos eles vão ter que se reajustar, né? Então falas como de não defesa do meio ambiente, como infelizmente aconteceu na reunião lá presidencial, falas de preconceito, falas que tenham dentro de si a homofobia, elas começarão a ser cada vez menos aceitas, né? E também do preconceito racial. Então as pessoas elas vão começar cada vez mais a quererem um outro tipo de sociedade, ainda mais impulsionadas aí pelas redes sociais, pelo Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então acho que é um novo capítulo na história, requentado com o coronavírus, né? Com a pandemia que está aí. Só para piorar a situação, né? O Cris? Não, eu concordo com o João. Acho que a leitura que ele fez é muito feliz, né? E você vê até nas manifestações de hoje, domingo, essa pauta está totalmente presente, é pauta de frente. Você tem ainda uma parte de quem poderia estar ajudando a engajar mais gente nessas manifestações, está fazendo um apelo para que as pessoas não participem pela questão do Covid. É acertado isso. Sem recriminar quem está se arriscando para participar. Mas não fosse a questão do Covid, as ruas estariam pegando fogo. O racismo é central nessa luta. O João, a gente fala muito sobre alguns casos que acontecem, né? A gente pontua por alguns casos, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com o menino João Pedro, como aconteceu com outro rapaz, o Thiago, que estava de moto,
depois como aconteceu com um menino lá em Pernambuco, né? Isso tudo gera uma grande comoção e surgem atos, surgem manifestações, surgem tudo. Só que a gente trata muito aqui no programa, a gente já falou diversas vezes, com relação ao que é chamado de o racismo estrutural. Porque se nós formos pegar o Atlas da Violência, por exemplo, ele traz um número que é mais do que alarmante, que a PM de São Paulo, ou as polícias de São Paulo, né? Não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, mata um negro a cada 16 horas em São Paulo. Ou seja, isso não é pontual, isso não é ocasional, quer dizer, isso é sistemático, né? E por incrível que possa parecer, depois de 10 dias, 12 dias intensos de manifestações contra o racismo, que toda a televisão, todo o telejornal, toda a programação de rádio, das redes sociais falou muito disso. Nesse final de semana, né, de sexta-feira, na sexta-feira, dois flagrantes, né, que foram filmados por moradores de uma sessão de espancamento, né, 2 sessões de espancamento feitas pela Polícia Militar contra jovens negros, um em Barueri, outro na zona norte de São Paulo, filmados pelas pessoas que moram lá na localidade, e assim, e de uma covardia extremada, né? No caso de Barueri, não só a pessoa foi espancada, como quem chegava ali para tentar conter era espancado também, uma coisa de 10 policiais fazendo isso. Em São Paulo, outros 6 policiais, 8 policiais em Barueri, na Zona Norte de São Paulo, 6 policiais. Então, nós estamos falando também desse racismo estrutural, né? De uma polícia que tem o seu alvo já pré-estabelecido, pré-definido, não é? Não, exatamente. É histórico até o papel aí que é desempenhado por... Eu vou colocar, tá, Wander, alguns policiais. Tá? Eu quero acreditar que não seja a maioria. Tá? Claro. Eu vou partir desse pressuposto. Mas é lógico que isso ele tem que ser estudado em toda a estrutura da Polícia Militar, né, mas com ações efetivas. Eu vejo que o governador, eu afastei os policiais envolvidos. Não, tem que ter uma mudança de estrutura igual está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo uma mudança da estrutura policial nas abordagens, né? Algo que vai demandar tempo e os resultados vão demorar um pouco, mas que é necessário dar o pontapé inicial. Uma coisa só que é lastimável é você ver a abordagem que teve ali em Barueri e na Zona Norte de São Paulo, se eu não me engano, e a abordagem que teve por uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica no Alphaville, na semana passada, onde os policiais são xingados, são chamados de bosta, e a abordagem é totalmente diferente. Então, o povo da periferia, quem reside na periferia, e principalmente se for negro também, a polícia tem uma abordagem completamente autoritária, né, na qual desrespeita ali todo cidadão, desrespeita ali aos direitos daquela pessoa. É uma mudança estrutural. Eu acredito que é uma necessidade de uma mudança estrutural que vai demandar tempo, mas que precisa ser iniciada antes que coisas piores aconteçam no país e no estado de São Paulo, aqui falando na nossa realidade. João, eu agradeço muito a sua correção na minha fala, que é verdade, nós não estamos falando da instituição Polícia Militar como um todo, nós não estamos falando que isso seja algo que os caras aprendam na academia da Polícia Militar, uma parcela da corporação, infelizmente, pelos números, me parece uma parcela que grande demais para o tempo que a gente vive, né? Então, eu acho que não caberia você ter essas ocorrências tão frequentes, né? Mas a sua correção, ela é perfeita. Nós não estamos falando
da instituição Polícia Militar como um todo, nós não estamos falando da corporação como um todo, nós estamos falando de algumas pessoas que não respeitam os direitos básicos de cidadania do pobre, do negro, da mulher, e que, em alguns casos, até parece algo sistemático pelo número de jovens negros e moradores de comunidades mais pobres que são vítimas dessa violência toda. Mas sua correção foi muito acertada. Cris? Não, como você mencionou, Vande, no começo aí da sua fala, antes da fala do João, a gente está falando dos casos, a gente está reportando casos horrorosos nas últimas semanas e a coisa não para de acontecer. Então, com certeza, não dá para falar da instituição, da corporação como um todo, não é justo, mas precisa investir em mentalidade. A corporação também precisa entender como lidar com isso. E um fato que é importante também para as pessoas, para a corporação, é que está todo mundo filmando. Então, hoje é muito fácil, né? Todo mundo tem uma câmera na mão. Também é dispensar 2 vezes aí para agir dessa maneira no ofício aí do policial. Mas o que mais incomoda, Cris, é assim, eu vi enojado as 2 matérias, né? Mas em especial a da Zona Norte de São Paulo, cara, é um lugar escuro, é um beco, é um lugar onde o jovem acaba ficando sem condições de sair, de reagir, de se proteger daquela sessão de espancamento, né? Então, assim, tá perfeito quando você diz que está todo mundo filmando, tanto que foram filmados, né? Mas, infelizmente, quem pratica essa violência busca formas também de se proteger na escuridão e na precariedade das localidades onde essas pessoas são vítimas dessa violência. Não, você tem razão, Vande, e eu não quero nem dar a impressão de diminuir isso, né? Mas é uma das poucas formas que você tem de trazer o caso à tona, né? Então, outras pessoas, quando possível, têm a coragem, estão filmando e expondo esses maus policiais. Agora, a corporação, os governantes, em especial quem vai julgar esses casos, quem vai punir, também tem que dar a mesma prova à população que isso vai ser feito de maneira exemplar. Porque a gente também fica com todo o cuidado para não manchar a corporação, mas ela também precisa dar o exemplo, né? Ela tem que ser exemplar com esses casos. Não é só um afastamento para uma função administrativa, enfim, esse tipo de policial não tem condição de estar nas ruas, não tem condição de estar na corporação. Aí a falta do equilíbrio psicológico, com as condições de trabalho do cara, tudo, mas também, no final, quem pratica isso, com certeza, pratica também esse racismo estrutural que a gente tanto fala no país. O que você pensa, João? Não, exatamente. O fundo dessa violência é o racismo estrutural, né? Esse o fundo, é essa estrutura, né? Então, o cidadão ele acaba agindo dessa forma por conta de um racismo estrutural, né? E ele acaba vendo ali aquele negro e aquele não só negro, mas a pessoa da periferia acaba exteriorizando todos os aspectos ali da escravatura, né? Então, do tempo dos escravos. E ele também acaba projetando nesse sujeito, na sua abordagem, né, todas as suas frustrações que esse cidadão tem com o Estado, ele joga naquele sujeito que muitas vezes é um pai de família que está indo buscar o sustento ali para sua família ou está tentando fazer alguma coisa ali pela comunidade. E, infelizmente, esses fatos aí eles estão muito rotineiros, né? Quando a gente vê todo o mundo repensando esses atos, no Brasil começa a aparecer. Mas eu reforço, Vanderlei e Cristiano, principalmente a questão da abordagem social que foi feita em Barueri, na Zona Norte, com a diferença da abordagem que foi feita no Alphaville,
né? Onde o sujeito lá no condomínio de luxo falou tudo aquilo com a polícia e parece que não aconteceu nada, né? Ou coisas mínimas que iam aí de acontecer com ele. Perfeito. Quando a gente ouve tanto invasão de casas, de barraco na periferia pela polícia, né? Porque sabia que tinha um suspeito, ou no caso do João Pedro, por exemplo, né? Que a polícia invadiu, atacou com granada, metralhou a casa com armamento de guerra, o menino foi morto pelas costas, enfim, quer dizer, é a abordagem social, né? É a abordagem dentro aí do extrato social, né? Infelizmente. E no caso do Rio de Janeiro, eu só vou me estender nessa questão para falar um pouco do Witzel, né? Que não podemos nos esquecer que ele se elegeu com o slogan tiro na cabecinha, né? Para qualquer pessoa que estivesse portando fuzil. E o mais interessante é que desta fala de campanha do tiro na cabecinha para quem estava portando fuzil, se a gente pegar o número de pessoas que morreram por ação policial no Rio de Janeiro e que não estavam portando fuzil, muito pelo contrário, né? Nós temos o caso da Ágata, né? Nós temos o caso do outro garoto que estava vestido com uniforme escolar, né? Então, o discurso do Witzel, ele começou pregando uma violência exacerbada de execução sob o pretexto de conter a violência, sob o pretexto de conter a ação de traficantes nos morros, nas comunidades, e o que se viu foram alguns assassinatos de pessoas que não tinham qualquer ligação com o crime. E o que é mais trágico, entre essas vítimas, várias crianças, né? Exatamente. Aproveitando até, Vanderlei, lembrando da cena que nós tivemos, se eu não me engano, na ponte Rio-Niterói, da qual o Witzel estava festejando a morte ali de um sequestrador ali, um rapaz que tinha sequestrado o ônibus, se eu não me engano, né? E depois a gente vai ver, o rapaz tinha problemas ali de saúde mental, né? Então isso ficou muito, muito nítido, né? Ao perigo que nós estávamos caminhando, né? E que nós estamos caminhando querendo ser tribunais ali de pena de morte, tudo, sendo que no Brasil a pena de morte ela não é aceita, né? Nem a prisão perpétua, porque nesse caso quem vai morrer é a população mais pobre, né? Invariavelmente é o negro, a população mais pobre, aquele cidadão que vive na periferia, né? Esses erros dificilmente vão acontecer nas áreas mais ricas aí das cidades, né? Essa ação que você falou do Witzel foi uma ação hollywoodiana, né? Porque ele desceu do helicóptero, né? Carregando fuzil e aquelas coisas malucas, né? Aquela coisa que você só pode ser um cara doente, né? Mas que me parece está sendo feito justiça, né? Podemos partir para a crônica da semana, Cris? Podemos. Posso só fazer uma observação aí na fala de vocês? Todas, por favor. Ex-governador em exercício, Witzel. Eu acho que poderíamos até começar por ele, né? Porque 69-0, né? Acho que foi o 69 mais desagradável da história do número, né? Viu? Será que ele deu um soquinho no ar também nesse placar? A história Olha, é implacável, né? o que é, João? A história é implacável, né? A história é implacável e não é a primeira vez que um Rambo desses, né, se dá mal porque não tem diálogo com ele, né? Não tem. Podemos lembrar do Collor de Mello, né? Que
também tinha esses arroubos, né? E não quer conversar com ninguém, porque é a mentalidade do ditador, né? A mentalidade totalitária. É aquela mentalidade, eu sou o Estado, né? E no Rio de Janeiro parece que a banda toca diferente, né? O cara poderia ter, no mínimo, avaliado, né, que o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é do PT, né? Então, no mínimo, ele correria riscos, né? Mas parece que não, né? Que eu acho que é essa ideia de super-herói mesmo, né? Não, sem falar na capitulação, né? Tá de joelhos pro Bolsonaro, né? Patético, patético. Essa é uma figura que, dessa eleição de 2018, não fosse o Bolsonaro, seria a figura mais patética eleita no país todo. E filho da terra, né? Filho da terra e da outra também, né? Ele estudou no mesmo colégio que eu. É mesmo. É. Olha que maravilha, hein? João, qual que é a sua simpatia por Witzel? Weintraub daqui a pouco. Por Witzel. Olha, o Vanderlei Cristiano, hoje nós acreditávamos que já tínhamos, que a sociedade já tinha conseguido passar do tempo da ditadura, do autoritarismo, tudo, mas as eleições de 2018 foram incríveis, porque elas acordaram aí algumas questões aí que imaginávamos que já não teríamos mais. Do Witzel nenhuma. A partir do momento que esse discurso opulento, esse discurso que quer pregar as morais, que quer destruir a população por simplesmente achar que aquele estereotipo ele é mais propenso ao crime, tudo, e acabar passando por cima dos direitos humanos, né? Então é nenhuma. Eu que trabalho com as pessoas em situação de rua, trabalho aí com detentos também, eu trabalho com os detentos, trabalho ali com a população que mais necessita. Eu sou totalmente defensor dos direitos humanos. A pessoa, para mim, o cidadão que se candidatar e for contra os direitos humanos, eu sou totalmente contrário a essa pessoa aí. Tinha uma outra fala desse canalha na eleição que era como que era? Direitos humanos para os humanos direitos, né? Sim. Essas marcas ficam na mente, né? Puta vida, você quer descolar isso da cabeça e não consegue. E pelo jeito o processo dele vai render, né? Porque rolou muita grana nos contratos aí superfaturados, né? Principalmente ali nos hospitais de campanha, né? Na verdade, essa indecência, né? Porque não vamos esquecer, né? Cara, é corrupção com a crise do coronavírus. É difícil comentar, né? Você pega um cara desse que é eleito com um discurso populista, né? Que traz todas essas questões que, como o João falou, aí, que estavam adormecidas na sociedade, mas estavam ali. Essa coisa policialesca, né, do bandido bom, bandido morto, da moralização. Pô, e o cara é pego com a calça riada, roubando dinheiro da crise do coronavírus. A maior crise desde a Segunda Guerra, né? Que o mundo está passando, né? Não, eu falo assim, João, pela indecência. Olha tudo isso, né? E um ponto que eu queria ressaltar nisso, porque isso também é fruto dessa cultura policialesca das emissoras de TV. Esses dias mesmo eu estava vendo uma matéria no UOL falando do fenômeno Siqueira. Cara, a gente não pode tratar esse cara dessa forma. É um fenômeno porque dá audiência. Mas, gente, que cultura é essa? Entendeu? Daqui a pouco é outro cara que vai ter eleito aí. Com base no quê? É isso que a gente vai deixar ficar entrando nas nossas casas? Esse tipo de cultura? A gente vai continuar elegendo esse tipo de traste aí. O Alexandre Moraes parece praga de ex-mulher na vida do Bolsonaro, né?
Rapaz, mas não entra uma porra de uma ação lá que no julgamento. Sabe aquela coisa de dado viciado de Las Vegas? Que sempre vai cair 7? Sempre vai cair número 7. Rapaz, os dados lá do Supremo estão viciados, porque assim, ó, caiu uma ação contra o governo, contra o Bolsonaro, no sorteio cai o Alexandre Moraes como relator. Não é uma maravilha? É fila prioritária, Wanda, é carteira. Bom, nós tivemos o Weintraub, né, que teve os seus 5 minutos de ditador também, achando que poderia nomear de forma biônica 19 reitores, né? E que também saiu mais feio do que entrou, né? Saiu pior do que entrou. Ainda, se a gente somar esse fato, o fato da questão do Enem, que esse ano é impossível ter o Enem e ele está forçando que tenha o Enem, e também da crise diplomática que ele conseguiu causar, né? Então, infelizmente, é um governo, e falando aí pelos históricos que estamos tendo aí, que está jogando para o ralo a diplomacia do país, jogando para o ralo aí uma série de questões que foram muito, muito difíceis a gente conseguir conquistar, né? A questão dele aí também, que está aí com o STF também, então é algo totalmente perdido, né? E esse movimento ditatorial com as universidades, com as reitorias, é algo, né, pequeno, a gente está quebrando a cabeça com isso, né? O governo gasta energia à toa, né? Está tudo parado, né, gente? Você não tem uma política educacional sendo implantada, é tudo parado. Tudo parado. E para o presidente, essa é a grande virtude do ministro. Por isso que esse ministro não cai. E o que vocês acharam do Silvio Santos como novo ministro das Comunicações? Rapaz, eu não sei se é o roletando ou quem quer dinheiro ali, viu, cara? No caso, o Centrão é quem quer dinheiro, né? Meu. Vem pra cá, né? Hein? Meu, e considerando que o Fábio Faria é do PSD, do companheiro Gilberto Kassab, né? Me parece que existe uma predileção lá por ministérios ricos, né? E esse tem algum dinheiro para gastar, né? 250 bilhões para gastar em comunicação, em propaganda do governo. Não é muito, não? E não só isso, viu, Wander? Você tem... Eu acho que uma coisa que o Kassab, que esse grupo está de olho, é o leilão do 5G, que você tem até 2023, né? A implantação do 5G. Cara, isso é uma revolução. E poucas empresas no mundo detêm essa tecnologia. Vai ser um leilão muito caro, muito disputado e né, obviamente, com uma força de lobby muito grande. Você está com um ministério desse que vai comandar uma mudança ainda maior, né, do que a gente tem hoje, de transformação digital, de potencial. Olha, a gente sabe que o Kassab não é roedor de osso, né? Não. E esse 5G no Brasil é o pano de fundo também para uma parte da guerra entre Estados Unidos e China, né? Sim. Então é esse pano de fundo também, esse 5G aí que vem para o Brasil, né? É a questão com a Huawei, né? Que é a empresa chinesa, enfim. Não é pouca coisa não, viu, gente? Muita coisa. Bom, e o Bolsonaro, que dos seus 15 ministérios já está com 23, e provavelmente vai já ter o 24º, né, que é o da segurança. Me parece que das suas propostas da nova política, né, pouca coisa está se sustentando, né? Eu acho que a arminha e a proteção dos filhos, acho que é as únicas coisas no momento que se sustentam, porque a questão dos ministérios, a questão da conversa com o Centrão, isso tudo me parece que já é um fato consumado, né?
Parece que a ideia é garantir um número mínimo ali para não sofrer um impeachment. Para mim está claro que ele percebeu o movimento das ruas, percebe o descontentamento, né? Essa história dos 70%, ela é cada vez mais real, e ele precisa de uma base para isso. Enquanto isso, ele aquece a claque, o nicho dele ali, com essas patifarias aí, né? Tem o Weintraub, a deputada Zambelli, as lives aí para animar o público dele, as questões de invadir o hospital, enfim, manter esse público aquecido nisso, que é um público que ele pode fazer qualquer coisa, você não apela à razão. Então você não há discurso que você vá dissolver esse nicho que está agarrado ao Bolsonaro e não vai largar por nada. Mas aí é o sinal trocado com o Lula também, né? Porque o Lula também tem esse grupo que o Lula pode dizer qualquer coisa que é justificável, né? Pode falar qualquer sandice, como no passado já falou, que tem esse grupo que vai seguir cegamente, né? Não, é verdade, mas é importante para ele, né? Junto com os votos que ele está tentando segurar ali, né? Trazendo a boiada passou ali no Centrão, né? A boiada do Salles é a boiada do Centrão que adentrou o governo. E mais esse público ali para manter seus 25%, 27%, ainda consegue se segurar aí no cargo. Né? O que você ia dizer, João? Não, é que é triste porque você vê que o país não tem um projeto, né? Eu acho que se antes já era difícil, não tinha projeto, agora com a crise do coronavírus, né, esse projeto praticamente se esvaiu. Mas nem na área econômica, né? Então a gente estava discutindo reforma tributária, né, uma modernização aí do país, né, frente às novas demandas, principalmente nessa questão de impostos, tudo, é algo que não vai avançar. Né? Não vai conseguir se fazer nada. Passou a reforma da Previdência e só, né? Eu não tenho perspectiva de que vá conseguir passar outras reformas. Mas não vai mesmo. Não vai. Mas a impressão que eu tenho também é que o Bolsonaro não está nada confortável com essa ação das fake news no Supremo, né? Com certeza. A impressão que dá é que os ministros estão muito putos, né? Com tudo que vem acontecendo, e para piorar a situação, ontem teve aquela coisa de tacarem fogos de artifício no prédio do Supremo, né? Quer dizer, a hostilidade ela não parou, né? Patético, né? Isso. Patético, mas... Cafona e patético. Mas que parece que acabou desagradando muito os ministros do Supremo, e com uma ação ali que a impressão que eu tenho é que ela está mirando e estão achando o melhor caminho, aquele caminho que juridicamente não tenha qualquer divergência, para buscar quem de fato é o grande coordenador do gabinete do ódio, né? Que é o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, né? Então me parece que tudo está caminhando para chegar no Carluxo. Não sei se vocês têm essa impressão. Não só ele, como os filhos dele, né? Então acho que é questão de tempo para chegar nele. Né? E aí o que vai acontecer aí? Essa é a nossa grande dúvida. Porque eu não entendo que o Exército, as Forças Armadas estão a favor daquilo que o governo está fazendo. Eu não entendo, como eu também não entendo que eles têm um apoio grande. E sim, somente, igual o Cristiano falou, aí aquele número de pessoas bem reduzido que o governo pode fazer o que bem entender que eles estão ao lado do governo. Eu também não entendo da mesma forma que as Forças Armadas estão no lado dele, que vai colocar em risco aí, né, os três poderes. E, invariavelmente, vai chegar no Carlos Bolsonaro. Fato. Concordo também, Vande. E além de chegar nessa estrutura
pessoal, né, nos filhos. Você tem uma estrutura aí para os estados de deputados estaduais, assessores da Assembleia. Então, isso só funciona se for feito em rede e com dinheiro. Ou seja, também vai chegar numa rede de empresários que a gente já sabe os nomes. Uhum. Então, tem muita gente incomodada e isso tem potencial de crime de responsabilidade daqueles, né, que você consegue consolidar o crime popular. Então, não é só uma questão técnica aqui. Eu, pelo menos, na minha opinião, é que essa questão da fake news, né, quando isso avançar, e o ministro Alexandre vai fazer isso avançar, ela tem potencial de se tornar um assunto popular. E aí é que pega. Bom, o João falou agora há pouco da questão das Forças Armadas, do Exército, né? Aliás, nós levamos nós não, né? Mais a milicada do que nós, né? Mas, assim, no momento em que o general americano lá, que é general de segurança, né? Que coordena toda as Forças Armadas americanas, se desculpou publicamente por ter aparecido em uma manifestação ali, ter sido fotografado numa manifestação do Trump, né? Aliás, o Trump querendo fazer aquela ceninha dele com a Bíblia na mão, na frente da igreja, que acabou dando porrada em todo mundo que estava ali no ato pacífico para poder abrir o caminho, e o general foi fotografado, né? Foi filmado ali junto com o Trump. E aí ele se desculpou, porque disse que o papel das Forças Armadas americanas não é essa, não é de governo, nunca foi de governo, né? Enquanto aqui no Brasil você tem manifestações do general Heleno, manifestação essa última do Ramos, que essa é quase que uma declaração de que nós vamos romper, né? Vamos romper com o Estado democrático, vamos romper, porque não pode forçar a mão, né? O outro lado não pode forçar a mão, mas tem dois lados, né? Para o Exército tem dois lados nesse momento, né? Essa é talvez a pergunta mais flagrante dessa obscenidade, né? E sem contar que eu não sei como e nem porquê ninguém do Supremo ainda levantou a questão de que se o cara está na ativa, ele não pode estar no governo. Para o cara estar no governo, ele tem que ir para a reserva. E o que nós temos inúmeros generais, né? General, almirante, brigadeiro e escambau, que estão na ativa e que fazem parte do governo. Eu ouvi um número esses dias que eu achei muito maluco, né? Que hoje já são mais de 3 mil militares no governo. Uhum. Quer dizer, nem no regime militar, nos 21 anos do regime militar, passaram 3 mil militares por todos os governos que se seguiram. É absurdo o número, né? É absurdo o número. E um problema desse número, dessa militarização, é que você deixa de chamar para o governo pessoas competentes que necessariamente não são militares, mas estão aí nas universidades, nos centros de pesquisa, né, nas clínicas, etc. Estão em vários outros lugares, até na iniciativa privada, e não podem estar contribuindo aí com a nação, né? Porque você militarizou vários cargos, infelizmente. Tome, por exemplo, João, em meio à pandemia, toda a estrutura do Ministério da Saúde é composta por militares. Vande, e esse fato põe no colo e sob responsabilidade direta todas essas mortes ao núcleo militar. São eles que comandam o Ministério da Saúde. Então, eu não sei como é o pessoal da ativa, eu acho que também não vamos ficar aqui franqueando muito voto de confiança, porque a gente passou por um regime militar, né? Nós tivemos uma ditadura aqui, então não vamos esquecer disso.
mas também que o pessoal da ativa precisa se manifestar, porque depois não dá para separar. Quem cuida da saúde do Brasil nessa pandemia são as Forças Armadas. E ponto. E o Exército em especial, né? Exatamente. Então, não vai dar para colocar isso na conta do Mandetta, não vai dar para colocar isso na conta do Taish, por mais que cada um tenha passado lá com a sua história, mas quem acatou a ideia insana de deixar as pessoas morrerem como o Bolsonaro está fazendo, porque é isso que ele está fazendo, são as Forças Armadas. E ponto final. Bom, eu estou enganado ou hoje era para acontecer a parada LGBTQ? Era Hoje, né? Pelo que eu vi, ocorreram vários eventos online, né? Uhum. Teve uma movimentação bem grande e tal, mas não deu tempo ainda de falar um pouco de números ou de algum destaque aí, mas ela aconteceu de alguma forma, né? E isso bom. Então fica aqui o nosso apoio à luta deles, né? Que, aliás, ano a ano, a parada só faz sambar na cara da hipocrisia brasileira, né? Porque, rapaz, só cresce, né? Perfeito. Bom, este programinha Antifa está chegando ao fim. Eu queria saber se o João tem alguma consideração aí sobre os dois temas em que ele brilhantemente nos brindou com informações, com notícias, com essa estrutura que a gente não conhece, né, João? Queria saber se você tem alguma coisa para acrescentar. Vanderlei, Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade, bem bacana poder falar da questão da população em situação de rua, principalmente nesse momento, que é um momento único aí que todos estamos passando. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, me senti muito lisonjeado. E a equipe do Centro Pop também, certamente eles vão estar acompanhando aí depois a gravação, tudo. Mas obrigado pela oportunidade. Fala pro pessoal que a gente está aceitando novos ouvintes, viu? Sim. Bom, João, mas nós temos ainda o nosso encerramento, ele tem mais duas partes aqui ainda. A primeira é a seguinte: todo programa nós elegemos o nosso ordinário da semana, né? Que é aquele fato ou aquele personagem, aquela pessoa que fez a maior besteira que podemos imaginar na semana, né? E não tem como, né? O dessa semana fica por conta desse mentecapto do Bolsonaro com relação à live dele de quinta-feira, que acabou tendo desdobramentos próximo de uma tragédia, né? Que foi incentivar os malucos que o apoiam a invadir hospitais para se certificar que os leitos de UTI não estão exauridos, não estão todos preenchidos, né? Então, é um absurdo, não dá nem para ficar comentando. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade, porque é muito esdrúxulo isso. Passo. Eu só concluo nesse assunto que são tempos sombrios, né? Você nunca viu isso acontecer. Eu acho que raramente você vai acontecer. Até na guerra se preservam-se os hospitais dos ataques militares, né? E aqui no Brasil o próprio presidente da República manda invadir o hospital. É uma coisa insana. Na guerra tem ali uma questão de honra de você não bombardear hospitais, né? E aqui a gente manda invadir hospitais. É incrível. É incrível. Bom, e o nosso personagem extraordinário, né? Aquele cara fora do comum e que está trazendo um pouco de luz para esses tempos aqui de trevas, né? Que nós estamos vivendo, esses tempos sombrios, né? É o Paulo Lima, conhecido como o Galo,
ele é daqui de São Paulo, ele é líder dos entregadores de aplicativo, né? Esses aplicativos aí de comida. Ele é o coordenador do grupo Antifa, né? Antifascista aí dos entregadores de aplicativo. Ele deu uma entrevista muito legal no UOL, que vai estar na descrição do nosso episódio também, né? Mas só para se ter uma ideia, esse cara, ele fez um vídeo muito rápido, né, desses de WhatsApp, voltado para o pessoal dele, né, para os entregadores de aplicativo, dizendo que os aplicativos eles precisariam fornecer comida e kit de higiene para os entregadores, né? Essa ação dele, ela simplesmente chegou até o momento a 344 mil assinaturas, um abaixo-assinado, exigindo melhorias na atividade desse público. E a gente já falou muito sobre a precarização, né, do trabalho, das condições de trabalho, desse pessoal, né, dos aplicativos em geral, e pelo jeito começa-se um movimento aí, e é interessante porque esse cara, ele simplesmente não ficou simplesmente nas questões corporativas, né, também com um olhar muito apurado para a situação que nós estamos vivendo, ele também está incentivando esse grupo a participar das manifestações pela democracia, né, em defesa da democracia e contra essa escalada fascista aqui no Brasil. Então, é uma personagem muito interessante, vale a pena ler a entrevista, que vai estar na descrição do nosso episódio, e é o nosso personagem extraordinário dessa semana, o Paulo Lima, o Galo, líder dos entregadores de aplicativo. João, agora é o momento das nossas dicas, né? Então, nós e o nosso convidado deixam aí uma dica ou várias dicas para os nossos ouvintes. Então, hoje eu começo por você. Vamos lá. Pode ser do livro já? Opa! Então, vamos lá. Livro, a dica é O Cidadão de Papel, do Gilberto Daimler. Faleceu recentemente. Isso. Gilberto Daimler. E o livro Cidadão de Papel, que é incrível. Mais alguma? Não, de livro seria essa. Ué, mas se tiver mais uma dica, aproveita o ensejo. Então vamos lá, um outro livro que eu tô lendo, ele chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Então é um livro bem bacana para você poder relaxar, chama-se A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Muito legal. Cris? Bom, minha dica é algo que me surpreendeu esses dias, que foi um disco novo do Ira. O Ira, acho que todo mundo conhece, banda histórica aí da cena paulistana de rock, né, na década de 80, que, tem discos maravilhosos, mas que estava num certo hiato, né, eles estavam fazendo muitos shows acústicos, né, uma série de brigas, o Nazi já é um personagem da cena musical brasileira tal, e vieram com um disco maravilhoso, né, e é uma dessas coisas, né, que no meio dessa pandemia, quarentena, né, chega na casa da gente como se fosse um presente, cara. Então o disco tá lindo. É um disco novo do Ira, e o nome do disco é simplesmente também Ira. Aproveitando a dica, tem uma faixa que tá linda, que curiosamente não é cantada pelo Nazi, né, mas pelo Edgar Escandurra, de uma música que se chama Mulheres à Frente da Tropa. Mulheres à Frente da Tropa. É algo muito significativo para os nossos tempos, né? Muito bom. Bom, a minha dica de hoje, ela na verdade, é uma descoberta minha recente, né, dessa semana, que é o Quinteto Armorial, que é um disco chamado Do Romance ao Galope Nordestino. Esse disco é de 1974.
e faz parte do movimento armorial, que foi organizado pelo Ariano Suassuna, né, de resgate da cultura nordestina, principalmente do sertão nordestino, né? Vem muita coisa de Pernambuco e muita coisa da Paraíba nesse movimento, e o Quinteto Armorial ele se formou nessa época, dentro desse movimento maior aí, de essa manifestação cultural organizada pelo Ariano Suassuna, né? E que, guardadas as devidas proporções, nós podemos considerar como um hip hop nordestino da década de 70, né? Porque eram várias manifestações culturais aflorando ao mesmo tempo ou resgatando, né? Sendo resgatadas, né? Como a literatura de cordel, como a poesia ali nordestina, a música nordestina, as origens europeias na música nordestina. É um disco sensacional, recomendo que todos ouçam. Inclusive vai ter algumas músicas, algumas faixas aqui que vocês vão se lembrar, todos que ouvirem vão se lembrar de ou uma série brasileira ou um filme ambientado no sertão, no agreste nordestino, porque o disco é muito bom, com músicos muito competentes. Então, Quinteto Armorial, do romance ao galope nordestino. E a nossa música de encerramento, né? Mulheres à Frente da Tropa, do novo disco do Ira. Então, João, muitíssimo obrigado. Sua participação foi muito legal. Por favor, tenha o nosso programa aí como um canal aberto para sempre que você precisar trazer essas questões tão importantes da sociedade, essas questões tão importantes dessa população que a gente, no nosso dia a dia, acaba deixando de lado ou deixando de enxergá-la. Obrigado, João. Muito obrigado novamente aí pelo convite, e pode contar comigo quando precisar. Muito obrigado. Cris, um grande abraço. Cara, valeu, Vande, boa semana para você. João, parabéns pelo trabalho, né? A gente está aqui falando de política pública, que nesse momento, né, a gente ouvir falar de boas políticas públicas é um alento para a gente. E fazer uma observação, senhor Vanderlei, que podcast sem Juliano é golpe. Ah, com certeza, cara, com certeza. É você pensar na seleção brasileira de 82 sem o Falcão no meio-campo. É isso aí. Tchau, gente. Então, tchau, abraço, boa semana. Subindo a música para descer a nossa cortina. Abraço, tchau, tchau. Tchau, falou. Ouçam os gritos das ruas, peito à mostra, vozes agudas, ouçam as bombas que caem no solo, tremem os corpos das crianças de colo. Mulheres à frente da tropa, mulheres à frente da tropa.